Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que serviu para eles e serve para nós até os dias de hoje. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Efésios, capítulo 5, versos 3 ao 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Mas toda imoralidade e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. O apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Jesus Cristo, ele vem através da carta a Efésios repreender algumas coisas que valiam para Efésios e também serve para nós até os dias de hoje. E as três coisas principais que essa carta ela apresenta são imoralidade sexual, palavras de baixo escalão, que é palavras torpe, e também a idolatria. A imoralidade sexual fica mais fácil de nós compreendermos. O próprio texto ele já deixa bem claro que não convém, como nós santos, não santo ou santarrão, mas santos porque nós somos separados desse mundo tenebroso, para andarmos de forma diferenciada. Então os nossos corpos, eles já não servem mais para a prostituição e para o bel prazer, como outrora nós nos apresentávamos antes para nos desfrutarmos. Conversações torpes. Muitas das vezes as pessoas pensam que palavra torpe é somente palavras de baixo escalão. Também, só que ela vai muito mais além disso. Tudo aquilo que desfigura o natural, tudo aquilo que propõe uma ideia de rebaixamento também se torna uma palavra torpe. E entre elas também entra as palavras de duplo sentido. Existe uma outra situação que ela é tão grave quanto a palavra torpe, quanto a palavra de baixo escalão. A fofoca é uma verdade que muitas das vezes vai trazer torpeza. Por que torpeza? Porque ela vai fazer com que relacionamentos venham ser rompidos, com que confusão venham ser estabelecidas. E isso não é o que o Senhor ele quer. Quer dizer que eu vou mentir? Não, mas existem verdades que elas têm a hora certa para serem faladas. E se é o momento de você falar uma verdade que vai trazer confusão, então é melhor se calar, porque não vai trazer edificação. Porque deve ser lançada toda palavra torpe que não traz edificação e não promova a graça aos que ouvem. A sua palavra tem que promover graça aos que ouvem. Outra situação que o texto apresenta a ser combatido é a idolatria. E a idolatria, a nossa compreensão muitas das vezes ela é muito rasa, mas eu vou trazer um pouco de profundidade em apenas uma exposição. Tudo aquilo que coloca o Senhor em segundo plano é idolatria. Se você colocou no primeiro plano a sua carreira, é idolatria. O seu dinheiro é idolatria. Seu filho, seu relacionamento é idolatria. Até mesmo o seu bel prazer é idolatria se você colocar na frente do querer do Senhor. Então tudo aquilo que toma o trono de Deus se torna idolatria e pode fazer com que você perca a sua salvação. Imoralidade sexual, chocarrices, palavras torpes e idolatria. Como que nós podemos nos desviar dessas coisas e sermos mais agradáveis a Deus? É interessante que também o texto, ele não fala especificamente disso, mas eu gostaria de abrir uma aspa para o que está relacionado à imoralidade sexual, que se chama a lascívia. Nós temos que tomar cuidado com a lascívia. O que seria a lascívia? A lascívia é você se apresentar como uma oferta para a proposta do desejo sexual do seu próximo. Ou seja, é a forma que você vai se portar, é a forma que você vai se vestir e é a forma que você vai se comunicar que vai fazer com que desperte no seu próximo o desejo imoral. Conversação torpe. Sabe a roda dos escarnecedores?
na qual o Senhor já falou em diversos vídeos que é para você se afastar? É uma turminha tão legal, é uma turminha tão bacana, que aparentemente ela é tão agradável, só que quando você menos espera, está lá você também participando e dando a sua opinião e dando a sua participação em alguma piada ou alguma palavra de duplo sentido, se contaminando assim e se tornando igual ao cenário que você deve se esquivar e se purificar. Não porque você vai estar se tornando melhor, mas fazendo assim você acaba se tornando uma referência. E isso você vai fazer com que mais pessoas sejam atraídos para Cristo, porque as pessoas elas vão olhar a sua mudança e vão falar: eu quero viver como ele ou ela vive, porque ele vivia outrora como nós e hoje ele de fato ele tem uma alegria transbordante que não precisa da palavra de duplo sentido, não precisa do stand-up para fazer rir, não, ele já é feliz e alegre porque a alegria dele está na meditação da palavra do Senhor e de dia e de noite ele medita, ela medita e assim a sua alegria é diferente da que ele tinha outrora ou ela tinha outrora. Muitas das vezes eu confesso que até mesmo eu pensava que palavra torpe era o palavrão, era a palavra de baixo calão. Mas é muito mais do que isso. Toda a palavra que faz com que a pessoa tenha prejuízos ou venha fazer com que ela saia de uma realidade, entre em órbita, também é tida como palavra torpe. A palavra torpe, por exemplo, que ela pode ser considerada uma verdade. Uma pessoa ela conta uma verdade, só que numa hora inapropriada, ela se torna o quê? Uma fofoca. Então a fofoca, por mais que seja uma verdade, ela é algo que vai ser destrutivo, ela é algo que ela vai estar disseminando contenda, então ela passa a ser torpe por causa da finalidade que ela produziu. Porque a palavra do Senhor diz que é necessário que nós tiremos a palavra torpe, porque a palavra torpe, ela não promove graça aos seus ouvintes. Então quer dizer que até mesmo a fofoca, que é uma verdade, ela se torna torpe, porque ela não promove a graça de Deus. Idolatria, principalmente na Antiga Aliança, você vai ver muitos textos, como por exemplo o Salmo 115, que diz: tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, torna-se semelhante a eles tanto os que fabricam quanto os que adoram. E muitas das vezes a gente foca em textos semelhantes a esse e esquece que a idolatria vai muito mais além do que isso. Todas as vezes que o Senhor ele deixa de ser o número 1 em sua vida, isso se tornou idolatria. Se o seu trabalho ele está como número 1 e o Senhor como número 2, então se tornou idolatria. Se seus filhos, seu casamento, a sua carreira se tornou o número 1 e o Senhor ficou para segundo plano, isso também é idolatria. Tem pessoas que idolatram carro, tem pessoas que idolatram uma casa, tem pessoas que idolatram relacionamentos, filhos e até a sua própria imagem. Então a idolatria, ela também é nociva e ela pode destruir a sua salvação. Que mediante o ensino de hoje, eu e você possamos continuar a nos esquivar da imoralidade sexual, continuemos a nos esquivar da palavra torpe, a conversação torpe, seja de qual natureza for, e também venhamos nos desviar, nos apartar da idolatria, que é colocar o Senhor em segundo plano. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.